Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de Matemática 2 nessa segunda-feira. Vamos lá, galerinha. Peguem, por favor, a apostila de vocês, a apostila 6. Vamos abrir lá na página 669, tá? Capítulo 26. E nós vamos introduzir um capítulo muito gostoso e muito simples, tá? Que é a geometria analítica. Vamos recordar algo que nós já sabemos, tá? A geometria analítica é a parte da matemática que estuda as figuras geométricas, sendo elas pontos, retas, circunferências, polígonos e etc., associadas a um sistema de eixos de coordenadas. Portanto, trabalha utilizando pares ordenados, equações, sistemas de equações e inequações. Então, para iniciarmos, vamos observar um sistema, de eixos coordenados. Aqui nós estamos observando o plano que contém esse sistema, que é um plano chamado de cartesiano, onde esse eixo horizontal é o eixo OX aqui, ou eixo das abscissas, que chamamos, né? E o eixo vertical é o OY, ou eixo das ordenadas. Aqui entre o eixo X e o Y, eles vão ser divididos em 4 quadrantes, onde o primeiro quadrante é este, aí depois no sentido anti-horário, vem o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Tudo bem? Aí nós podemos observar, colocar pontos nesses quadrantes, em quaisquer deles. Quando, por exemplo, nós temos um ponto P, nós vamos observar no eixo X a sua projeção, tá? Vamos chamar de PX ou XP, né? E no eixo Y, a sua projeção, vamos ter o YP. Isso aqui é um ponto, coordenadas de um ponto aí. Sempre nós vamos colocar o X primeiro e depois o Y, tá? Aí, nós podemos, colocar vários pontos, observar, vários pontos nesses planos cartesianos. Para descobrir a distância entre dois pontos, nós vamos ter vários casos. Se esses dois pontos forem paralelos, estiverem no eixo X, é só pegar o módulo, de XA menos XB. Então, olha bem, vamos ver o exemplo aqui, ó, está no mesmo valor de y. Então, pego o XA menos XB ou XB menos XA, não tem problema. Se estiver com o mesmo valor de x variando y, pega YA menos YB, a distância entre esses dois pontos. Mas, se tiver variando x e y, nós podemos observar o que aqui? Olha, um triângulo retângulo. Nós temos aqui o XA e YA, o XB e o YB. Para descobrirmos a distância entre esses dois pontos, nós podemos analisar um Pitágoras aqui. A distância de AB ao quadrado é igual à distância de A até P ao quadrado, mais a distância de P até B. Resolvendo isso, o que seria a distância de A até P? É o XA menos XB, não é? E a distância de B até P é o YA menos YB. Então, nós vamos chegar na conclusão, dessa fórmula geral aqui para a distância entre os dois pontos. Tudo bem? Então, nós vamos, às vezes, você pode trabalhar com um triângulo retângulo ou você pode simplesmente lembrar dessa formulinha, tá? Aí, nós podemos trabalhar também com um ponto médio entre dois pontos quaisquer. Então, o ponto médio seria exatamente o meio,
desses pontos. Então, para encontrarmos o ponto médio em relação a x, nós vamos pegar xa mais xb dividido por 2, tá? Aqui ele colocou b e c, mas tá errado aqui, é a e b, tá? Dividido por 2. Aqui, ó, nós temos aqui o ponto médio. E para analisarmos y médio, ya mais yb é a média mesmo desses dois pontos, tá? Então, é a média aritmética quando nós queremos buscar o ponto médio entre dois pontos. Outra questão que também é muito importante: coordenadas de um baricentro de um triângulo. O que seria esse baricentro, Tereza? Sendo A, B e C três pontos não alinhados que definem vértices de um triângulo no plano cartesiano. O G seria o baricentro, que é o quê? O ponto de interseção entre as medianas. O que é mediana, Tereza? Você vai pegar aqui, ó, sobre esse ponto B e dividir o lado AC, ao meio. Sobre esse ponto C e divide o lado AB ao meio. Sobre o ponto A e divide o lado BC ao meio. O encontro das três medianas nós chamamos de baricentro, tá? Que divide cada mediana lá, dos dois lados aqui, ao meio. Fazendo análise, olha, nós podemos concluir, sendo M o ponto médio aqui, ó, do BC, tá? O ponto médio de AG, aí jogando, né, na distância entre dois pontos, nós vamos encontrar que o baricentro de um triângulo qualquer é só nós somarmos, fazer a média, né, entre os 3x dos pontos do triângulo, dividido por 3, e os y dividido por 3, tá? Então, a partir, né, de cálculos matemáticos, chegamos nessa fórmula geral. Tudo bem? Área de um triângulo. Como nós podemos encontrar a área de um triângulo qualquer? Nós já sabemos, né? Base vezes altura dividido por 2. Mas em relação ao plano cartesiano também é fácil nós calcularmos a área de um triângulo. Ó, considere um triângulo com esses pontos aqui de coordenadas xa, ya, xb, yb e xc, yc. Para calcular a área, olha o que nós vamos fazer. Nós podemos, tá? A área desse triângulo, resolver como uma matriz, tá? É um mecanismo muito prático. Matriz não, desculpa, a determinante. Você vai colocar os pontos xa, ya, xb, yb, xc, yc. Aí, na última linha aqui, ó, você vai colocar 1. Lembra que uma matriz 3×3, para fazer cálculo da determinante, nós vamos repetir as duas primeiras colunas. Aí, lembra que faz o produto da diagonal principal, mais o produto da segunda diagonal, mais o produto da terceira diagonal. Menos, né, a diagonal secundária, o produto da diagonal secundária, esse outro produto e esse aqui. Vamos ter o cálculo da determinante. Para encontrar a área de um triângulo, basta termos a determinante, o valor da determinante, dividir por 2. Ela é sempre módulo, né, porque não existe área negativa, tá? Aqui nós temos um exercício resolvido. Bem simples, olha lá, coloca o primeiro ponto, o segundo, tanto x quanto y, a terceira linha é 1, tudo bem? E é só brincar. Aqui, condições de alinhamento de 3 pontos, sendo A, B e C 3 pontos colineares. Percebe-se que não existe triângulo cujos vértices sejam esses pontos. Logo, a determinante vai ser nula. Então, para encontrarmos a área de um triângulo, fazemos a determinante. Se não existir triângulo, né? Se os pontos forem colineares e estiverem na mesma linha,
nós vamos falar que a determinante é 0. É o caso desse exemplo aqui, olha. Ele falou que esses 3 pontos são colineares. Então, o que você vai fazer? Vai fazer o cálculo da determinante e igualar a 0 para descobrir o valor, por exemplo, né, do primeiro ponto aí. Tudo bem? Desculpem. Agora, nós vamos brincar com exercícios. Vamos lá, galerinha. Observou-se que todas as formigas de um formigueiro trabalham de maneira ordeira e organizada. Foi feito um experimento com 2 formigas e os resultados obtidos foram esboçados em um plano cartesiano, no qual os eixos estão graduados em quilômetros. As 2 formigas partiram juntas do ponto O. Então, vamos desenhar aqui um plano cartesiano, olha. Para a gente fazer o caminho das formigas. Olha, retinho o meu plano cartesiano. As 2 formigas partiram daqui, ó, do eixo O. Da origem, né, do plano cartesiano. Uma delas caminhou horizontalmente para o lado direito. Então, horizontalmente para o lado direito a 4 km por hora. A outra caminhou verticalmente para cima a 3 km por hora. Após 2 horas de movimento, quais as coordenadas? Então, olha, a formiguinha A, ela caminhou 4 km em 1 hora. Se são 2 horas, ela caiu aqui, ó, no 8, né? O x igual a 8 e y 0, né? Porque ela foi sobre o eixo x. E aqui, a outra formiguinha, 3 km por hora, então se 3 é aqui, aqui vai ser 6. X igual a 0 e y igual a 6. Então, o ponto, né, das coordenadas aí vai ser esse aqui, da primeira, x8 e y0. Esse aqui, x0 e y6. Da letra A de amor, certo? Fácil demais! Gente, eu peguei questões do Enem para podermos trabalhar, tá? Lembrando, no nosso foco é Enem. Vamos fazer mais uma questão aqui do Enem, para a gente brincar. Um aplicativo de relacionamento funciona da seguinte forma. Ai, queria pegar o lápisinho. Aí. O usuário cria um perfil com foto e informações pessoais. Indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência a partir da sua localização. O aplicativo identifica as pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Caso 2 usuários tenham perfis compatíveis e estejam em uma região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove o contato entre os usuários, o que é chamado de match. O usuário P define um raio de abrangência com uma medida de 3 km e busca ampliar a possibilidade de obter um match se deslocando para a região central da cidade, que concentra o maior número de usuários. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo. Nós temos indicados aqui pelos pontos 1, 2, 3, 4, 5, né? Sabe-se que os usuários QRS, cujas posições estão descritas pelo gráfico, são compatíveis com o usuário P e que eles definiram raios de abrangência de 3 km, 2 km e 5 km, tá? Então, olha, o usuário Q, ele tem um raio de 3 km, então ele pode daqui, aqui, 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 né? 3 km para todo lado aí. O R, 2 km para todo lado aí, ó, 2 para cá, 2 para lá.
E o S, 5 quilômetros. Né? Bem mais, ok? Para cima também, ele vai passar pelo barzinho. Com base no gráfico, nas informações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de dar o match com os usuários Q e R? Q, R e S simultaneamente. Então, vamos lá. Qual bar que ele tem que estar? Aqui é o raio, né? Do Q. O raio do Q é 3, então ele vai conseguir chegar até 1, o 4, aqui o 5 também, né? Mas o R, ele não chega no 5, então o 5 a gente já pode excluir, concorda? Então, ele não pode estar no 5, não. Esse aqui atinge os 4, esse aqui atinge todos. Esse aqui não vai atingir o 3 nem o 2, olha. Não vai. Né? Porque o raio do R, ele é pequenininho. E ele não vai atingir o 4. Por conta do R, ele tem que estar no 1. Concorda? Esse aqui chega no 1, ó. Esse aqui chega no 1. Até passa. Esse aqui chega no 1. Porque esse R, ele não chega no 3, né? E nem nos outros. Só por conta desse R, ele tem que estar no bar 1. Olha que questão assim, né? Que nem precisava muito saber a matéria, concorda? Só fazer a análise aí direitinho. Tudo bem? Vamos fazer mais uma para a gente poder ir para o próximo capítulo. Depois, gente, vocês fiquem à vontade brincando com exercícios aqui, tá? Essa parte o Enem é bem tranquilo, tá vendo? Foi utilizado o plano cartesiano para a representação de um pavimento de lojas. A loja A está localizada no ponto A1 e 2. No ponto médio entre as lojas A e B está o sanitário. Localizado o sanitário 5 e 10. Determine os pontos médios da loja B. Ué, ele não está falando, então, o X médio é o sanitário, né? Concorda que está entre A e B. Então, nós vamos pegar XA mais XB dividido por 2. Não é isso? Nós temos o X médio, 5, igual a XA, 1. Mais XB é o que queremos, estamos buscando. Dividido por 2. Desculpem, vamos multiplicar cruzado. XB mais 1 igual a 10. Né? Mais 1 igual a 10. Então, nós vamos encontrar que XB é 9. Nossa, Tereza, como é Enem, eu não vou pensar duas vezes, já vou marcar aqui, ó. Não variou o Y. Eu só vou fazer para vocês verem que vai dar exatamente isso. O Y médio, 10, igual o YA2, mais o YB. Tá vendo? O Enem, gente, às vezes a gente tem que dar uma olhadinha nas alternativas para, né, ir algo mais rápido. Então, 20 igual a 2 mais YB. Aí nós encontramos que YB igual a 18. Mamão com açúcar. Muito bem, galerinha. Agora, nós já vamos para o capítulo 27. Essa questão de pontos, né? Ela é bem tranquilinha. Vamos lá para o capítulo 27. Nós vamos falar sobre a reta agora, na geometria analítica, tá? Equação geral de uma reta. A equação geral de uma reta pode ser estabelecida a partir... Ele tá andando, tá ficando meio estranho, mas... Deixa eu ver se eu consigo mexer. Não. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui. Ele não tá andando. Ctrl Z. Aí. Fica assim.
para a gente conseguir ver tudo. Ó, equação geral de uma reta. Eita! A equação geral de uma reta pode ser estabelecida a partir da condição de alinhamento entre 3 pontos. Dada a reta R, sendo A formado por XA, B, XB, YB, pontos conhecidos, e P, XP. Um ponto genérico, se A, B e P estão alinhados, pode-se escrever o quê? O que a gente viu. Se eles estão alinhados, a determinante deles tem que ser igual a zero. Lembra que a gente falou disso, não é? Então, ao fazer o cálculo da determinante deles igualando a zero, nós vamos chegar em uma equação, tá? Geral de uma reta, né? Porque isso é uma reta. Então, a partir da determinante, nós vamos encontrar a equação geral de uma reta, tá? Então, como que expressa a equação reduzida de uma reta? A gente está acostumado. Ah, Tereza, uma reta é uma equação do primeiro grau. Sim, isso mesmo. Aí a gente lembra da equação reduzida de uma reta. Y, a gente fala AX mais B, né? Aqui eles estão chamando de MX mais N. Mas é a mesma coisa, onde M é o coeficiente angular, né, que mede a declividade dessa reta, a inclinação da reta, né, e N é o valor onde corta o eixo Y, tá? O que a gente está acostumado. A inclinação da reta, nós chamamos, né, esse alfa aqui, nós vamos ter um ângulo formado pela inclinação da reta. Para descobrirmos o valor desse alfa, que nós chamamos de coeficiente angular, bastou o quê? Montarmos aqui um triângulozinho retângulo, tá? Lembra que eu quero descobrir esse alfa? Todo mundo se recorda das funções trigonométricas, não é? De um triângulo retângulo. Nós temos aqui o cateto oposto a esse alfa, e o cateto adjacente. Ah, então nós podemos falar que o coeficiente angular é igual à tangente desse ângulo alfa? Sim. Não é o cateto oposto sobre o cateto adjacente? Sim. Ou nós podemos escrever como delta y, né, sobre delta x, não podemos? Então, também podemos falar que o m é igual a delta y, que é a variação de y, cateto oposto, sobre cateto adjacente, sobre delta x. Então, tem duas formas, né, de encontrarmos o valor desse m, desse coeficiente angular, tá? Que está relacionado com a inclinação da reta. Aqui, olha, estão mostrando lá, né, o primeiro caso, o segundo caso. O segundo caso é por meio da equação geral, o primeiro caso é aquela que eu mostrei mesmo. Nós temos a equação geral, y igual a menos a sobre b, x, só colocou dividido por b aqui, para ficar o y sozinho, tá? Nomeando menos a sobre b de m, e menos c sobre b de n, quando nós temos a equação geral da reta. Vamos lá. Aqui, olha, determine a equação da reta R. Nós temos o ângulo formado aqui, 150. Aí, nós temos que fazer, né, nós podemos fazer para descobrir o m. O n a gente sabe que é o valor onde corta o eixo y, tranquilo, então é 5. E o m, Tereza? O m é a tangente do ângulo aqui formado, da inclinação. Você fala assim, nossa, eu não lembro de tangente de 150, eu só lembro de 30, 45 e 60. Aí nós vamos lá para o plano cartesiano, né, pro ciclo trigonométrico, desculpa. Nós vamos lá para o ciclo trigonométrico, falar, nós sabemos que 150 está aqui, ó. Aí nós vamos sempre reduzir esse ângulo para o primeiro quadrante. Como assim, Tereza? A gente vai ver como se fosse um reflexo aqui.
Você vai falar, mas qual que é esse ângulo? Você vai pegar esse ângulo aqui, ó, que é o 180, e subtrair do 150. 180 menos 150 é 30. Então, nós sabemos que o ângulo, né, semelhante, né, congruente a ele no primeiro quadrante é o de 30. Ah, Tereza, mas se tivesse aqui, você ia pegar esse valor menos esse, aí ia projetar lá. E se cair aqui no quarto? O 360 menos ele, que ia projetar lá. Sempre assim. Aí você vai falar assim, mas é tangente de 30, eu lembro. Mas a tangente de 150 é igual. Lembra que tangente é essa retinha aqui? Aí, ao projetar no primeiro quadrante, aqui vai ser o primeiro quadrante vai ser sempre positivo, né? Quaisquer das funções trigonométricas. O segundo quadrante ele bate aqui para baixo, ó. Então é negativo. O terceiro quadrante também vai lá para cima, positivo. E o quarto quadrante negativo. Então, a tangente de 150 é igual a menos a tangente de 30. A tangente de 30 nós sabemos que é raiz de 3 sobre 3. Então, vai ser menos raiz de 3 sobre 3. Por isso que chegou-se nessa equação aqui. Tudo bem, galerinha? Não podem esquecer disso aqui, dos ciclos trigonométricos, tá? Se fosse seno, eu sei que agora a gente não vai trabalhar nem com seno nem com cosseno. Lembrando que seno, os dois primeiros quadrantes são positivos e os dois últimos negativos. E cosseno, lembrar que seno é o eixo vertical que a gente olha, o cosseno é o eixo horizontal, então aqui é positivo o primeiro e o quarto, negativo o terceiro e segundo, tá? Casos particulares aí das equações das retas, né? Nós temos o primeiro caso, a reta sendo paralela ao eixo x, desculpa. Então, o alfa vai ser 0. Tangente de 0 é 0. Então, nós vamos concluir que y é igual a uma constante, né? Não vai ter valor de x. Segundo caso, se for paralelo ao eixo AY, o alfa é 90, né? Tangente de 90 não existe. Então, x vai ser igual ao valor de k. E o terceiro caso, a reta R passa pela origem e não coincide com os eixos. Então, se está passando pela origem, o alfa é diferente de 0 e diferente de 90, tá? E n é igual a 0, né? Onde corta o eixo y é 0. Por isso que y vai ficar igual a mx, tá? Continuando aí, coordenadas dos pontos de interseção de retas. Então, as retas, elas vão ter pontos iguais quando elas se concorrem, né? Passa uma pela outra, vai ter esse ponto em comum. Se nós tivermos duas retas que têm essa interseção, nós podemos, né, fazer o quê? Igualar as duas, concordam? Se a gente igualar as duas, a gente vai descobrir o valor do ponto em comum. Ou resolver, né, tipo um sisteminha aqui bem tranquilo. Tudo bem? Equação da reta que passa por um ponto e tem coeficiente angular conhecido. Então, olha, nós temos como calcular o coeficiente angular, tá? Aqui em cima, olha, ele é igual daqui de baixo, ó, tá bom? Então, nós conseguimos calcular o coeficiente angular. A equação geral de uma reta, olha lá, escreva a equação da reta que passa pelo ponto 1 e 4. E tem coeficiente angular igual a 3, olha. Aí nós temos essa equação geral aqui, ó. É y menos o yp, 4, igual a m, que é o coeficiente angular, x menos xp. O xp é 1, tá? E o m é o 3, tudo bem? Aí a gente consegue substituir aqui bonitinho, ó, e encontrar a equação da reta. Essa aqui, então, a equação da reta reduzida é muito importante a gente lembrar. Quando duas retas estão paralelas, sempre os coeficientes angulares vão ser iguais, tá bom? E condição de paralelismo, elas podem estar
também concorrentes, né? E sendo essa concorrência formando um ângulo de 90 graus. O que a gente tem que tirar daqui, Tereza? Se eu sei que o coeficiente angular da reta R1, sei lá, é 2, o coeficiente angular da reta R2, por elas serem concorrentes e formar um ângulo de 90 graus, nós vamos falar que é menos 1 sobre 2. É só inverter e trocar o sinal, tá? Eles mostraram aqui, mas a gente não precisa, olha. Aqui, ó, chegou na conclusão já do que eu falei para vocês. Então, nem precisamos, né, analisar tantos detalhes assim. Nós temos alguns exemplos, vocês vão dar uma lida com calma. Vamos falar agora a continuação aqui. Ângulos entre duas retas, tá? Os ângulos formados entre duas retas, nós temos aqui, então, olha esse ângulo beta aqui, que é o complemento. Lembra que a gente já viu o triângulo retângulo? A gente fala que beta é igual a θ mais alfa. Lembra disso? Aí, não sei se vocês se recordam dessa formulinha aqui, olha. Lá da trigonometria, a tangente desse ângulo θ é igual a tangente de beta menos a tangente de alfa, dividido por 1 mais tangente de beta vezes tangente de alfa. Tá? Aí nós temos casos particulares, uma das retas é vertical. Quando uma das retas for vertical, né, vai ter o ângulo que vai ser 90 graus. Substituindo nessa fórmula, nós vamos concluir que tangente de θ é 1 sobre mr. Olha lá, o que eu falei, sempre que elas formarem, né, ângulos de 90, é o inverso, tá? Aqui também perpendiculares entre si é o que eu já falei lá em cima. A gente não precisa ver esse monte de detalhes, né? Só chegar numa conclusão. Distância de um ponto a uma reta. Como que nós vamos fazer esse cálculo? A distância entre o ponto P e uma reta R é medida do segmento de extremidades em P e na projeção ortogonal de P' sobre R. Tá? Então, aqui é a distância entre esses pontos aqui. Vamos descobrir a expressão que determina a distância entre o ponto e uma reta. Tá? Ó, para determinar o coeficiente angular da reta, que nós temos aqui, lembra que divide, né, por B para poder sair o y sozinho. Então, M é menos A sobre B. Se aqui a reta R e S, né, são perpendiculares, é só a gente fazer a inversão do coeficiente. Aqui nós temos a equação reduzida da reta, tá? Para determinar, então, a projeção ortogonal do ponto P, a reta R, resolvendo o sistema pelas equações, nós vamos chegar nisso aqui feio. Mas não precisem, né, chegar tanto nessa conclusão, não. Mas, olha, trabalhando com isso aqui, nós vamos chegar nessa fórmula. Essa fórmula é a fórmula final. Quando a gente quiser descobrir a distância entre o ponto e a reta, nós vamos seguir essa fórmula. Aquele lá em cima foi uma dedução, tá? Vocês não precisam ver dedução de um exercício, não. Ou de uma fórmula, não. Tá bom? Vamos brincar um pouquinho junto comigo. Vocês estão doidos para brincar? Chega de falação, não é isso? Vamos lá brincar um pouquinho. Já tá acabando, tá, galerinha? Nós só vamos agora brincar. Ó, para os pontos, para que eles sejam colineares, o que nós temos que fazer? Tereza, para eles serem colineares, basta eu fazer a determinante igualar a 0. Não é isso? Então, vamos fazer a determinante. Colocar o xa, x, ya 3, xb menos 2, yb 0, xc 1, yc 1. Coloca aqui tudo 1, né? A última coluna. Aí repete nossas duas primeiras colunas. X e 3, menos 2 e 0, 1 e 1.
vamos lá resolver essa determinante. Brincar. Ó, x vezes 0 vezes 1, 0. 3 vezes 1 vezes 1 vezes 1, mais 3. 1, aqui, né? Menos 2. Então, aqui vai dar 1. Do lado de cá. Vamos fazer do lado de lá. Deixa eu pegar uma outra cor. Vou pegar um amarelo, bem bonito. Esse aqui vai dar 0, ó. Esse aqui vai dar x, só que fica menos x, né? E esse aqui, não sei se eu fiz certo, hein, gente? Menos 6 vai ficar mais 6. Então, menos x mais 6 mais 1 igual a 0. Ué, o meu x, eu acho que eu fiz alguma coisinha errada aqui. O meu x está dando 7. Ah, já sei, aqui é 2x. Nossa senhora. Tô vendo que não tá aparecendo muito x. Vamos lá, vamos trocar aqui. Tereza comeu x, gente. Aqui, olha, é menos 2x e menos 2x. Vamos fazer de novo. Ó, aqui vai dar 0 mesmo. Aqui vai dar mais 3 e mais 2x, certo? Vamos pegar o amarelinho. Aqui vai dar 0 mesmo, mais x, não, menos x e menos mais 6x, mais 6x. Então, aqui vai ficar mais 5x. 5x mais 3, agora vai dar certo, ó. Mais 2x igual a 0. Não. Ah, aqui é menos. Eita, Tereza, aqui é menos, né, gente? Olha. O verdinho aqui é menos. Menos, ó, por causa do menos aqui. Então, aqui é menos. Para poder dar certo. Poder dar certo não, é porque tem que fazer o negócio certo, né, Tereza? Então, vai ficar 3x mais 3 igual a 0. Passo 3 para o lado de lá, nós vamos concluir que x igual a menos 1. Olha que mamão com açúcar. Vamos fazer mais um? Pelo menos mais um para a gente acabar, tá? Aí a gente vai parar por aqui e vocês fiquem à vontade para brincar, tá bom? Vamos lá, então. Considere as retas. Nós temos duas retas aqui, ó. É correto afirmar que as retas são paralelas? Não sei. São perpendiculares? Não sei. Vamos calcular o sisteminha entre as duas retas, gente, para ver o que a gente vai concluir aqui. Ó, vai ficar y. Vamos fazer um sisteminha que a gente vai ver o que vai dar dessas retas. Y, ó. Y igual a 5x mais 8. Y igual a menos 5x mais 8. Nós podemos somar, né? Porque vai dar 0 aqui, ó. 2y igual a 16. Y igual a 8. Certo? E o x? Então, y substitui aqui. Vai ficar 8. Qualquer uma das duas a gente pode substituir. 5x mais 8. E o x vai dar 0. Então, ao resolver isso, nós vamos encontrar um ponto em comum às duas, né? O x igual a 0 e y a 8. Elas não são paralelas porque o coeficiente angular delas não é igual. Elas não são perpendiculares porque o coeficiente angular de uma não é inverso da outra. O ponto 4 e 28 não pertencem a nenhuma das duas retas? Quando x é 4, vamos lá. 4 vezes 5, 20.
28, sim, pertence a essa reta aqui, ó. Não, o ponto 1 e 10 pertence pelo menos uma das retas, vamos ver. Quando o x é 1, o y é 10 aqui, não. Não, as duas possuem um ponto em comum. Eu nem precisava ter feito isso, né? Se vocês analisassem só a outra. Tá bom? Gente, nós paramos por aqui. Obrigada pelo vocês estarem assistindo o vídeo. Espero que tenham conseguido entender. Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Beijão, bons estudos e até a próxima. Tchau, galerinha!